شاهد ارفع يديك ارفع يديك تعال لجا تعال لجا. هذا عبارة عن حزام ناسف وضعوه جردان داعش. هذا جو وياكم؟ لا وحده. وحده؟ وحده. بارك الله فيكم. نشكر القوات الأمنية والحشد الشعبي اللي اليوم وقف وقفة مشرفة، ونشكر العوائل النازحة اللي هم بلغوا على هذا الطفل لأنه غريب وماسك بطنه وشكوا بهذا الطفل مو خالي. فنشكر. لا حبيبي ما اسوي لك شيء، هاي مو عليك ابني، هاي لا، هاي طق عليك ابنك تجر عليك. شوف وين وصلوا الى هذه. لا تخاف امي، لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا. لا تخافوا ليدي. نشكر العوائل. شوف الحزام الناسف اللي خلوه بحضان هذا الطفل اللي عمره شوي يرجع ما يتجاوز 6 سنوات 7. نشكر العوائل النازحة اللي بلغت على هذا الطفل اللي هو لا حول ولا قوة، ونعلة الله على الدواعش، وإن شاء الله ما بقى إلا القليل وتحرير الموصل. أخوكم خبير المتفجرات. Nós temos textos nas escrituras que falam sobre características específicas do reino do anticristo que mostram claramente que não será um reino ou que não terá um poderio militar que abranja o mundo inteiro. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 17, versículo 12 e 13, quando ele se refere àquela besta que vinha, na qual a mulher vinha sentada, ele diz: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis com a besta durante 1 hora, falando do governo do anticristo. E ele diz: tem estes um só pensamento e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, inicialmente, parece que o reino do anticristo vai ser formado por 10 nações ou por 10 potências mundiais, mas apenas 10. Dez reis estarão em conluio com o anticristo, trabalhando juntos, ou seja, são apenas 10, não é o mundo inteiro. Começa assim, e ainda que por meio de campanhas militares ele vai invadindo terras, como de fato a gente viu que ele vai invadir até Jerusalém, mas veja que ele não está dominando o mundo inteiro. E não pense que ele vai conseguir dominar o mundo inteiro no final da sua jornada. Ele morre antes. Quando ele invade Jerusalém, de Jerusalém ele não passa, é lá mesmo que ele vai morrer. Mas em Daniel 9:27 nós temos outro texto que diz assim: ele, falando do anticristo, fará uma firme aliança, não com todos, mas com muitos, falando de nações, de poderosos do mundo. Ele diz: fará uma aliança com muitos por 1 semana, por 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. E em Daniel 11:41 e 45 diz: entrará ele também na terra gloriosa, que é um outro texto que a gente leu, e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Então quer dizer, já tem pelo menos aí 3 povos, ou 3 nações, que vão escapar da sua mão. No 42 diz, ainda em Daniel 11, estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará, especificamente, mas já vimos que pelo menos 3 escaparam da mão dele. Provavelmente não sejam os únicos que escaparão,
Outros também não serão apanhados ou dominados pelo poderio bélico do anticristo, pelas suas campanhas militares. Aí ele fala, no 43, apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata, de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, que são nações do norte da África, que também são predominantemente islâmicas. Mas, pelos rumores do Oriente e do Norte, será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Ou seja, enquanto estiver em suas campanhas militares, ele saberá que estará sendo atacado a leste do seu império e ao norte do seu reino. Por rumores que virão até ele sobre ataques militares no norte e no leste, ou no norte e no oriente, ele será perturbado e irá com grande furor em busca destes que o atacam para tentar exterminar a muitos. E no versículo 45, ou seja, deixa eu comentar, porque eu falei e nem comentei, não sei se vocês entenderam, mas pelo fato do texto dizer, o versículo que acabamos de ler, dizer que ele ficará perturbado por rumores ao norte do seu reino e a leste do seu reino, significa que nações o atacarão por esses lugares. Nações que obviamente não estarão no seu controle, para que possam atacá-lo. Amém, gente? Versículo 45. Armarás suas tendas palacianas entre o mar grande contra o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Em Apocalipse 16, do versículo 13 ao 15, ainda falando do governo do anticristo, diz assim, no versículo 13, capítulo 16, então vi sair da boca do dragão, que é Satanás, da boca da besta, que é o governo ou o império, o reino, que é um conglomerado de nações do anticristo, e da boca do falso profeta, que na minha interpretação é o anticristo, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, esse ministério diabólico desses espíritos, à procura de reis do mundo inteiro para ajuntá-los para a peleja, mostra que nem todos estarão juntos com ele, porque senão não seria necessário essa conclamação, esse ministério evangelístico diabólico, chamando os reis para se juntarem para a peleja. Da mesma forma, a gente pode raciocinar do mesmo jeito com o versículo 4 de Apocalipse 13, que diz que adorarão o dragão porque deu autoridade à besta, e também adorarão a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, não faria sentido estas perguntas, quem é semelhante à besta? Quem é que vai lutar contra ela? Se não tivesse ninguém que estivesse se opondo à besta. Se todos os povos do mundo, se todas as nações estivessem dominados e debaixo do seu controle, dentro do seu reino, não faz sentido perguntar, quem é que vai lutar contra a besta aí? Quem é que vai conseguir se levantar contra ela? Quem vai pelejar contra a besta? Não tem por que perguntar isso. Estas perguntas ficariam totalmente sem sentido. Quantos entenderam? Além disso, nós aprendemos no livro de Apocalipse que Satanás dará à besta autoridade e ao anticristo autoridade para que eles possam tocar o terror no mundo. E aquela marca vai ser imposta. Quem não aceitar a marca, a Bíblia fala que será morto pela besta. Quem não aceitar a marca, será morto. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo livro de Apocalipse fala que quem receber a marca será lançado direto no inferno. Para pensar, se o anticristo vai matar quem não receber a marca, e Deus vai lançar no inferno quem receber, se todo o mundo estiver debaixo do domínio do anticristo, então ele mata todo mundo que não recebeu a marca, e Deus mata todo mundo que recebeu. Quem é que vai ficar no milênio? Vocês entenderam, gente? Se o anticristo estivesse mesmo dominando o mundo inteiro, como as pessoas acham, e ele vai matar todos os que não receberem a marca, então ele matava todo mundo que não tinha recebido, só ficava quem tem a marca. Mas a Bíblia diz que quem recebeu a marca vai ser lançado direto no inferno. Se o anticristo matou uma metade, Deus vai matar a outra metade, não fica ninguém por milênio. Ou seja,
mais um argumento para mostrar que não faz sentido essa ideia. Ele vai ter um domínio sobre uma determinada região e ele vai impor a tal da marca e a pena capital sobre aqueles que ele tem autoridade. Não é sobre o mundo todo. Ele vai matar a quem pode matar dentro dos limites do seu alcance. Mas não vai ser o mundo inteiro. Amém, gente? E, além disso, nós sabemos por textos proféticos como Daniel 2,41, que o próprio reino, o próprio império do anticristo será um reino dividido. Eles vão se juntar porque devem ter um inimigo em comum, que é o povo judeu, mas são nações que se unem com esse objetivo, mas são inimigos entre si. O que é uma característica predominante do povo islâmico, que na verdade são desunidos, como descendentes de Ismael, eles são desunidos, como um jumento selvagem, mas eles se unem para atacar o inimigo em comum, que é o povo judeu. E talvez, em algumas ocasiões, o cristão também. E lá em Daniel 2,41, quando fala sobre esse império final do anticristo, ele diz: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro e em parte de ferro, será um reino dividido. O que de fato é. Ou seja, não somente o anticristo estará em guerras constantes contra nações que se levantarão contra ele, como também haverá guerras internas e falta de harmonia entre as nações que farão aliança. Ezequiel 38:21 diz assim: chamarei contra Gog a espada em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Considerando que Gog é o anticristo, como eu sugeri, aqui nesse texto ele está falando que entre os exércitos de Gog, no momento da invasão a Israel, os próprios soldados do exército de Gog se matarão, provavelmente, porque esta aliança entre os ismaelitas na invasão de Israel é uma aliança circunstancial. Como eles se odeiam, após haver invadido, eles vão acabar se atacando e vão se autoeliminar, porque é um reino dividido. E em Zacarias 14, 12 e 13, falando também do anticristo, ele cita a mesma coisa que nós acabamos de ler sobre Gog e o seu exército que se autoatacará. Lá diz: esta será a praga com que o Senhor ferirá a todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne se apodrecerá, estando eles de pé, talvez aí não sei se algo nuclear ou o poder de Deus de forma sobrenatural causando isso. Apodrecer-lhes-ão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua dentro da boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo e cada um levantará a mão contra o seu próximo. Que é o que a gente acabou de ler a respeito dos exércitos que virão com Gog atacar a terra de Israel.